Olha, estou recebendo aqui com muito carinho o Marcos Honório, que é o secretário da Receita e Administração Tributária do município de Patos, e também o Adilson Silva, que é diretor de Administração Tributária do município. Ambos fazem parte de uma secretaria muito complexa e que depende também de várias questões da Receita, de tributos da Prefeitura Municipal de Patos. Marcos, receba o nosso boa tarde e fica aberto para as suas considerações iniciais. Boa tarde, Josivan. Boa tarde, Mário, Jota. Boa tarde, Adilson. E boa tarde a todos os ouvintes do programa Polêmica e da Rádio Espinhares de Patos. Marcos, vamos conversar com você mesmo. Daqui a pouquinho, Adilson, a gente já dá o boa tarde também a Adilson, mas faz alguns dias, ou por que não dizer alguns meses, que a cidade de Patos vem discutindo aqui e, de certa forma, tem sido feito um uso também político dessa situação de um provável escândalo que teria acontecido na Receita e Administração Tributária do município de Patos envolvendo um dos servidores, que é o Mirélio, que era ex-secretário. Ontem nós tivemos a informação, inclusive veiculada aqui, que diante da necessidade de mais tempo para apurar, foi prorrogado o afastamento desse servidor. O que é que está acontecendo? O que é que pode ser dito, já que há um segredo de justiça também, um segredo fiscal nessa situação? Josivan, inicialmente eu já agradeço a abertura aqui do espaço, né, do seu programa, para a gente esclarecer muitas coisas, muitas falácias que estão sendo repassadas aí na cidade de Patos sobre esse caso, né? Inicialmente, quando eu assumi a secretaria, no mês de outubro, né, precisamente dia 16 do ano de 2023, logo após 2 dias eu recebi um ofício do prefeito Nabor Vanderlei me solicitando a realização de alguns levantamentos, né, um relatório inicial sobre umas possíveis irregularidades cometidas pelo então secretário Mirélio, né? Imediatamente eu solicitei, né, de alguns auditores fiscais que levantassem esses relatórios preliminares e me repassassem essas informações. E também, junto a isso, eu já tomei algumas atitudes administrativas, né, como forma até de garantir o zelo pela coisa pública. Determinei o fechamento do sistema, inclusive para o investigado, né. Determinei que todos os auditores ficassem restritos ao sistema apenas com relação ao que realmente compete enquanto servidor público, enquanto auditor diante das suas funções, né. E oficiei os cartórios de imóveis, o cartório de imóveis de Patos e os outros dois de escritura, a fim de que passassem a adotar medidas mais seguras com relação aos pagamentos apresentados por alguns contribuintes. Pois bem, diante dessas primeiras informações, recebi esse relatório das mãos de alguns auditores e encaminhei imediatamente ao prefeito Nabor, né? Então, de posse desses relatórios, Nabor encaminhou para o setor da Secretaria de Administração, que é responsável pela abertura de um processo administrativo disciplinar. E aqui, Josivan, é importante salientar que o processo administrativo disciplinar, ele tramita perante a Secretaria de Administração, não é perante a Secretaria de Receita, certo? Então, com o envio dessa documentação para lá, foi-se aberto um PAD, né, com a formação de uma comissão, né? O prefeito nomeou os 3 integrantes dessa comissão e a partir disso aí a comissão formada me notificou requerendo algumas informações, né? Então, com esse requerimento dessa comissão, eu oficiei a empresa que é responsável pelo sistema de arrecadação do município de Patos, né, para esclarecer alguns pontos que a presidente da comissão me solicitou e imediatamente também eu oficiei alguns auditores fiscais. Formei uma comissão, uma força-tarefa, né? Tive o cuidado de, dentro dessa comissão, colocar 8 auditores que não possuam nenhum cargo comissionário na gestão, para garantir a lisura dessa auditoria, né? E depois disso, recebi um relatório da empresa, que é responsável por essa gestão tributária do município de Patos, que é uma empresa de Recife, a empresa Tributos, e um relatório de aproximadamente 1.600 páginas, né? Então, de posse desse relatório, esse relatório ele contempla todas as atividades que foram realizadas pelo servidor investigado. Isso não significa que tudo que consta no relatório é algo que contém irregularidade, não. Então, eu solicitei que tudo que foi feito
fosse nos apresentado para a gente, diante desse relatório, realizar uma auditoria mais complexa, né? Encaminhei esse relatório para a Comissão de Processo Administrativo, certo? E fatiei esse relatório perante os auditores que eu formei com essa força-tarefa. Então, cada auditor, desde o dia 1º de fevereiro, recebeu aproximadamente 200 páginas desse relatório e estão fazendo uma auditoria. Eles têm um prazo de 90 dias e já me relataram que, diante da complexidade, também vão querer uma dilação, né, desse prazo. E também foi encaminhado ao Ministério Público, pelo prefeito Nabour Vanderlei, todos esses documentos do processo administrativo, né? Porque a lei diz que, quando há indício de alguma irregularidade, é dever do gestor encaminhar o procedimento que está sendo apurado administrativamente para o órgão fiscalizador, nesse caso o Ministério Público. E também o prefeito encaminhou para o Tribunal de Contas. Então, hoje, né, nós temos 3 procedimentos apurando essas possíveis irregularidades. Tem o processo administrativo disciplinar, que corre perante a Secretaria de Administração, tem o Ministério Público, que está de posse de toda essa documentação, e temos também o Tribunal de Contas. Então, muita gente, as pessoas, claro, no seu direito, enquanto contribuinte, né, enquanto cidadão, vem a gente requerendo informações. Infelizmente, Josivan e Mário, por conter dados sensíveis, né, o princípio da transparência ele aqui é mitigado, né, porque a própria Constituição ela protege também esse tipo de informação. Então, assim, são informações que, por enquanto, ainda se encontram sigilosas, né, devido a esse caráter principalmente tributário que a matéria contempla, e a gente está aguardando o posicionamento dessas comissões, né? Porque o trabalho hoje da Receita é apenas a realização, a apuração dessa auditoria. O que a gente está averiguando é encaminhado tanto para o Ministério Público, certo, como para o Tribunal de Contas. Para a Comissão de Processo Administrativo, a gente não encaminha mais porque ela já está em processo de finalização de seus trabalhos. Certo, é bom saber disso. Adilson Silva é diretor de administração tributária do município de Patos. A sua pasta, Adilson, a sua diretoria, o que é que cabe diante dessa complexidade, dessa investigação que está sendo feita, desse processo administrativo? Boa noite, Josivan, Mário, Jota, ao secretário Antônio Marcos. Antes, Josivan, só dar uma boa noite a Maria, que a minha filha está assistindo lá no telão. Que bom, seja bem-vinda. Um beijo, Maria, tá me vendo. E Renilo, senão, que eu tenho que passar em frente à casa de Renilo. Se tivesse outro caminho, eu não cumprimentava. Mas... Olha aí, Renilo. Enfim, voltando à seriedade agora, a Diretoria de Administração Tributária é justamente o órgão responsável por dar efetividade aos comandos do secretário, né? Marcos Honório falou das determinações que foram feitas com relação às ordens de serviço para os auditores, e já contou todo o trâmite, né? Então, eu quero falar agora, enquanto diretor, das pessoas, Marcos, que já estão sendo notificadas desse procedimento, né? É um assunto bem delicado por envolver questões de sigilo fiscal. Tem coisas que nós gostaríamos de falar, de deixar mais claro, mas por imposição legal a gente não pode. Certo. Se for ao Ministério Público, o promotor não pode falar. Não é porque não quer, é porque não pode. Então, do que a gente pode falar, a gente diz, eu vou me retratar essas pessoas que estão sendo notificadas para comparecerem à prefeitura. Nós temos todo o zelo de que essas pessoas estão sendo notificadas para apresentarem um comprovante de pagamento, caso o débito esteja aberto, ou alguma defesa que nos explique por que aquele débito está reaberto. Nós não estamos notificando as pessoas imediatamente para pagarem em tom intimidativo. Certo. Não. A Diretoria de Administração Tributária está tendo esse cuidado de filtrar, de ver o que está acontecendo, para que a gente possa trazer as informações tanto para a gestão, para o secretário tomar as decisões e encaminhá-las ao Ministério Público. Certo. Tudo que a gente faz, todos os levantamentos que a gente faz, todos os levantamentos de arrecadação desses casos, tudo é encaminhado ao Ministério Público, como forma de trazer a seriedade. A gente escuta muitas pessoas dizerem
eles vão investigar eles mesmos. Sim. Só que não é isso. Só quem pode lançar tributo é um auditor fiscal. Certo. Só quem pode auditar tributos É questão, auditor. é questão legal. É legal, tem que Certo. ser um prefeito não lança um tributo, um secretário. Antônio Marcos é auditor fiscal de carreira, está como secretário, o acesso dele ao sistema está vetado. Ele não está lançando nenhum tributo nesse momento, porque tem que ser um auditor de Certo. carreira efetivo. Então é por isso que nós, auditores, estamos auditando. São 1.600 páginas divididas entre esses auditores para que a gente possa entender, apurar e filtrar o que realmente aconteceu. Adeus, chegaram a veicular de forma aleatória. Eu digo que foi aleatória porque devia ter acesso ao processo, ou alguém vazou o processo, mas chegaram a falar em 17 mil contribuintes. Esse número existe? Já se chegou a um número de pessoas que possam ter sido lesadas nesse processo? Interessante, Josvan, a pergunta. O que é que acontece? As pessoas podem, os ouvintes podem ver em casa, no Diário Oficial do dia 29 de dezembro de 2023, nós lançamos um edital de convocação das pessoas para comparecerem à sede da Prefeitura. Essas mesmas pessoas que estão recebendo a notificação em casa agora. Nesse edital tinha algumas operações que foram feitas. Certo. Por exemplo, o nosso IPTU de 2022, no nosso sistema, ele é dividido em 4 parcelas. Então pode acontecer de uma pessoa não ter pago o IPTU de 2022 e saiu lá 4 vezes essa mesma pessoa. Entendi. Não são 4 pessoas. Sei. É uma mesma operação. É porque para o sistema ele determina assim. Então saiu 17 mil linhas, é como se fosse 17 mil pessoas. Esse número não existe. Certo. É justamente isso que nós estamos fazendo o levantamento. Né? A gente só vai ter essa informação de quantos contribuintes, de valores, quando dá a conclusão justamente dessa auditoria. Essa questão de notificar pessoas, por exemplo, o Diário Oficial lança, né? O Diário Oficial não é todo mundo que tem interesse de buscar o Diário Oficial. Então essas pessoas que não viram o Diário Oficial estão sendo notificadas cada um em sua casa. Qual a dificuldade que tem encontrado, por exemplo, não sei se o Marcos ou o Adilson responde, qual a dificuldade que se tem quando uma pessoa, por exemplo, é notificada para apresentar uma documentação de que ele pagou aquele tributo? Como é que está sendo feito isso? Como é que as pessoas estão recebendo essa notificação? Josvan, a metodologia da notificação ela se dá em 3 etapas, né? Uma vai excluindo a outra. A primeira a gente faz por AR, pelos Correios. Certo. Caso o contribuinte não seja localizado por AR, o auditor fiscal vai pessoalmente no endereço da pessoa que tem no cadastro da Prefeitura. Se ainda assim não encontrar, a última solução é notificá-la novamente através do Diário Oficial do município. Mas as pessoas, a efetividade da notificação está sendo muito boa, tanto por AR como presencialmente. E as pessoas estão comparecendo à Prefeitura, tentando entender também, né? Você tinha uma dívida que teoricamente estava adimplida e agora não está. Então, as pessoas estão comparecendo, estão trazendo a documentação para que cada auditor possa analisar o caso específico. Muito bem. Marcos Honório, ontem nós tomamos conhecimento de uma empreendedora que teria pago em mãos a uma determinada pessoa e ela não recebeu nada, não recebeu um recibo, não teve uma quitação, não teve nada. Mas ela disse que tem conversas, tal. Isso também está sendo apurado? Josivan, o que é que acontece? Existem 3 esferas a serem apuradas, né? Esfera administrativa, esfera civil e esfera criminal, se for o caso. Então, nossa competência, né, enquanto Receita, a gente está preso à questão administrativa, certo? Então, infelizmente, se essa pessoa ela efetuou esse pagamento, não foi pelos meios corretos, que seja através do boleto, né, através do boleto que é registrado, que sai lá como órgão recebedor, a prefeitura ou o município de Patos, infelizmente, ela vai ter que pagar novamente aos cofres públicos. Certo. Pagar novamente aos cofres públicos, não, pagar primeiro aos cofres públicos, né, porque ela pagou de forma errônea. Se ela realmente foi lesada, né, por esse servidor, então cabe a ela procurar a pessoa com quem ela fez esse acerto ou teve essa conversa e saber o que foi que aconteceu. Né? Certo. Eita, menino, isso vai dar. Outro número que chegou a ser dito através também de redes e de grupos foi que
a prefeitura teria perdido nesse processo, nesse tempo, cerca de 22 milhões, 21 milhões de reais, 20 milhões de reais. O que é fato e o que é mentira nessa história? Josivan, não existe esse número de 21 milhões. Certo. Eu não sei de onde tiraram essa cifra. Assim, jogaram, né, para ver se colou, mas aqui eu deixo bem tranquilo a população. Não existe. Certo. Até porque nem mesmo a gente que tem conhecimento do relatório, a gente não tem como lhe dizer qual o valor. O valor fechado. Valor fechado, porque tudo está sendo apurado. Uhum. Então, nesse caso aí, me permita, Josué. Sim, mas... vem aparecendo ainda mais, né? Situações assim, desse tipo. Porque o que é que acontece? Com a auditoria, ela foi dividida em 8 auditores, alguns têm uma capacidade mais rápida de concluir sua parte e já ir notificando. Nós temos 2 auditores que já concluíram. Eles já notificaram em torno de 100 pessoas. Certo? Então, essas pessoas estão comparecendo à prefeitura, porque o que é que acontece, Mário? O único documento que tem prova 100% absoluta é o comprovante de pagamento. Certo. A própria Justiça, ela já disse que a certidão de quitação, que é o que as pessoas trazem, a certidão negativa, ela tem um valor probatório relativo. Por quê? Porque se esse documento for falso, né, não for constatado nos cofres públicos que houve a entrada desse dinheiro, então esse documento ele perde o seu valor. Sim. Embora tenha sido emitido por um servidor, né, mas esse documento ele não tem validade. Mesmo sendo ele original. Original, entre aspas. Sim. Porque se, por exemplo, houve uma baixa manual lá desse pagamento e esse dinheiro não entrou nos cofres públicos, essa certidão ela não tem nenhuma validade. Sim. E a gente, enquanto fisco, a gente tem 5 anos para analisar, auditar todo e qualquer movimentação tributária. Sim, Mário, tem um. Vai, Mário, vai. Vai, depois vai. Justamente nessa linha, viu, Mário? Mas veja só, num caso como esse, claro que existem os procedimentos. A prefeitura abriu um procedimento, a própria Receita abriu um procedimento, o Ministério Público está acompanhando, o Tribunal de Contas está acompanhando. Então, essas pessoas que, de certa forma, foram lesadas, entre aspas, aqui, a gente está tentando entender o caso, essas pessoas podem se indispor com aquele servidor que, por exemplo, tenha sido feito, tenha lesado essa pessoa, tenha pegado dinheiro em mãos. Por exemplo, essas próprias pessoas sentindo lesadas, sendo cobradas pela prefeitura, o caminho seria justamente queixa-crime, boletim de ocorrência e tal. Como é que está se orientando quem chega lá e está revoltado com o Marcos Honório, está revoltado com a Adilson, está revoltado com o prefeito, está dizendo, eu fui roubado, foi a prefeitura e tal, porque tem um servidor envolvido. Como é que está dando, qual a orientação que está se dando a essas pessoas? Josivan, é uma questão assim, bem delicada, né? Porque tudo ainda é sigilo fiscal, né? Sim. Então, mas nesses casos que as pessoas chegam e dizem, não, a gente, o servidor ele recebeu X, ou ele não recebeu, ele deu baixo sem o pedir. O que é que acontece? A responsabilidade do município, ela se, como vamos dizer assim, ela se resume a apurar a conduta administrativa. Certo? Porque essa conduta aí que já caracteriza um crime, sim, né? Ela é de ação própria do próprio Ministério Público, porque é uma ação pública, certo, incondicionada. Então, o que é que acontece? Toda essa documentação que as pessoas estão vindo, ela está sendo encaminhada. Por exemplo, Maria disse que pagou R$400 do IPTU, mas não consta nos cofres públicos que esse dinheiro entrou, né? Então, Maria disse que pagou ao servidor, mas ela reconhece, paga novamente, assina o termo dizendo que reconheceu a dívida e esse termo é encaminhado para o Ministério Público. Então, a orientação que a gente está dando é essa. Você mostre sua boa-fé, né? Mostre sua boa-fé e procure, seja o próprio Ministério Público para ingressar junto a essa ação, esse inquérito civil que foi aberto, procure o próprio servidor para pedir orientação, mas, infelizmente, diante do que aconteceu e diante do que se passa na mídia, esse dinheiro não entrou dentro dos cofres públicos. O que deixa a gente bastante, inclusive, indignado, Josivan e Mário, foram algumas falas que se criaram na sociedade, dizendo o seguinte: se você pagou, não pague 2 vezes. Acontece que a prefeitura não recebeu nenhuma vez. Não foi pago. Não foi pago. Entendeu? A questão é essa, não é que você está pagando 2 vezes. Você pode ter pago a um terceiro,
Mas a prefeitura, que é a responsável por recolher o tributo, ela não recebeu. Certo. Fica Então, claro. Então não é uma bitributação, não é uma cobrança indevida. E isso está atrapalhando muito o nosso trabalho, porque a gente está tentando conscientizar as pessoas não querem esse ano pagar IPTU, estão querendo mostrar resistência em pagar o IPTU por questões de desinformação que estão sendo passadas. É o desserviço, né? É um desserviço. Entendeu? Então, a Dilson parece que quer complementar, Dilson? Só para complementar, até a doutora América me relembrou aqui que nenhum servidor, até por força do Código Tributário Municipal, é autorizado a receber dinheiro nenhum. Inclusive, na prefeitura tinha uma tesouraria que foi extinta, não tem mais recebimento de valores na sede da prefeitura. Todos os boletos, que a gente chama de DAN, né, que é o documento de arrecadação municipal, eles são pagos exclusivamente na rede bancária. Né? Código de barras ou através do PIX do próprio Mas isso boleto. é divulgado? É porque assim... Esse tipo de orientação, porque é importante a divulgação, né? Eu sei entendendo. que vocês, quem sabe, porque pelo que a gente entende aí, né? As pessoas que caíram nesse conto de vigário, né, desse roubo, que eu não vou taxar outro nome porque é Mirélio, eu conheci uma pessoa boa e tal, isso aí, se ele realmente, por enquanto, desde que se prova o contrário, ele é considerado suspeito, é roubo. Se foi realmente comprovado a culpabilidade, não tem outro nome que se atribui não, é roubo mesmo. Agora, é o seguinte, as pessoas que caíram nessa situação, nesse crime, às vezes podem até ter feito com má intenção, mas tem aquelas que foram lesadas, né? Então elas realmente hoje são consideradas também suspeitas, Josué, desse crime. São consideradas suspeitas do crime. As pessoas que aceitaram esse tipo de pagamento, né? Exatamente, o tipo de pactuação aceita essa situação. Então eu acho o seguinte, que seria importantíssimo o trabalho dos senhores, agora, você que assumiu agora, Nário, divulgar isso aí, para que as pessoas não aceitem esse tipo de pagamento efetuado que não seja na prefeitura, né? Então é o caso que eu digo assim, porque teve gente que disse, opa, eu vou aproveitar o embalo aqui, visto que recebeu a documentação original, desde que se prove o contrário também, obviamente a prefeitura está com essa auditoria, vai tentar fiscalizar, Josão, para saber se aquele documento que a pessoa lesada ou não recebeu é original. Mas é preciso essas pessoas realmente terem a certeza de que está realmente contribuindo com o município, em que pese um desconto. É por isso que o povo diz assim, né? Toda esmola grande o cego desconfia, porque, na realidade, um tributo de 9 mil, né? Desse caso que nós tivemos, é minha sobrinha, eu não vou estar rodeando aqui, foi minha sobrinha. Mas a minha sobrinha também caiu nessa situação, infelizmente. E ela está completamente aperreada. Por quê? Por conta de sua idoneidade. O aperreio dela novamente. Quer dizer, pagar novamente, entre aspas, que foi apenas o suposto desconto que ele teria dado, né? Ele simplesmente lesionou a minha sobrinha e está aí essa situação, porque ela está grávida, ela está aperreada. Eu digo, não, fique frio. Aí eu perguntaria, um de vocês dois pode responder, qualquer um, se essas pessoas, elas assim, para tentar amenizar a situação, não poderiam recorrer à justiça? Mário, vê só, essa questão da auditoria é justamente para isso. Para saber quem é vítima e quem não é. Sim. Quem foi lesado e quem não foi. Né? Vai ser fácil. Inicialmente, você até me perguntou se a gente dava essas informações acerca dos boletos. Todos os fiscais de tributos que emitem lançamento, entregam um boleto, manda por e-mail. Boleto é a única forma de pagamento. Né? Dinheiro em mãos, dinheiro não tem. Até porque tem uma lei municipal que diz que todo tributo tem que ser pago através de boleto. Então, assim, é por isso que o município contrata uma empresa de João Pessoa, de Recife, atributos, que é auditável lá pelo Tribunal de Contas, para ter uma questão de seriedade, para quando você pagar, o banco mandar o arquivo de retorno, para a gente ter a certeza que aquele tributo efetivamente foi pago. E eu estou vendo que os senhores, realmente, a prefeitura, Josué, ela
tem feito um trabalho, quero aqui, inclusive, parabenizar. Porque é como você disse, nada foi tributado, a prefeitura não arrecadou absolutamente nada. E está dando o crédito ainda às pessoas lesadas, pelo menos as que eu tenho certeza que foram lesadas, assim como minha sobrinha, de ter o direito de pagar parcelado, não é isso? A gente tá diante de uma situação aqui muito complexa, mas a prefeitura está tentando descomplexar porque, veja só, você fez um acordo com uma pessoa que o dinheiro não entrou. E de repente você pagou, você tirou do seu bolso uma quantia X. E a prefeitura cobra de novo. E aquela pessoa está obrigada a pagar porque não entrou no cofre público, entende-se isso? Então a pessoa quer uma forma de resolver sua quitação com a prefeitura, mas quer uma ajuda ou sei lá, um meio legal. Como é que a prefeitura tem resolvido isso? A questão do meio legal aí, Josivan, é aquilo que eu te falei. A prefeitura ela é responsável por garantir o erário público. Certo. Infelizmente, nesse caso aí, se a pessoa ela não pagou, né, e esse dinheiro não entrou, ela vai ter que se resolver com quem recebeu. Certo. Né? Eita, infelizmente, e a questão é essa. E a prefeitura, enquanto órgão público, ela vai resguardar esse erário público através de ações judiciais. Certo. Porque também a procuradoria, quando ela constatar que realmente chegar ao final isso aí, ela também irá atuar. Porque ela também tem a obrigação, por lei, de entrar na justiça e integrar também essa lide aí, né? Também. E não é fácil, viu, Josivan? Ô Marcos e Adilson, diante desse contexto, há um desgaste político, há um desgaste ao próprio município, independentemente de ser na boa, quem seja que está na prefeitura, porque há um desgaste, porque o município precisa de arrecadação. As pessoas cobram pelo serviço, mas tem que ter recursos para garantir esses serviços. E, infelizmente, várias pessoas estão prestando desserviço, sabe? Porque uma coisa é isso tudo que aconteceu, que vocês relataram muito bem. A outra coisa é o município ser punido diante desse fato grave que aconteceu. Então é lamentável esse uso político, irracional, né, um desserviço, acho que a palavra é essa que estão se fazendo. Esse negócio de dizer que não pague, você vai pagar 2 vezes. Olha, sinceramente, a política virou... A política não, alguns políticos se tornaram nojentos. A palavra é essa, é nojento. Isso que está acontecendo. Marcos, quanto tempo mais a prefeitura, a Receita, o Ministério Público, a Secretaria de Administração precisa para dizer assim, bom, finalizamos, está aqui o relatório de tantas páginas, entrega ao Ministério Público, Tribunal de Contas, seja lá quem for. Quanto tempo mais? Josivan, bem colocado também essa sua indagação aí, né? Porque justamente esse assunto voltou à tona com muita força agora diante da prorrogação, né, da comissão, né? E semana que vem, provavelmente, eu irei também prorrogar o afastamento dele, porque a comissão ela tinha até hoje, né, o prazo de 90 dias para concluir. Só que diante da complexidade, eles não conseguiram, né? É um processo que já nasce grande, tem mais de 2.000 páginas. Então não é fácil uma comissão em apenas 90 dias, onde é garantido ao investigar toda a ampla defesa, o contraditório, né, o devido processo legal, chegar a uma conclusão que não seja injusta, né? Que não seja injusta. Então, o que é que acontece? Eles agora prorrogaram, eles têm mais 90 dias, mas acredito eu que não irá chegar a esse prazo todo, né? Eu aposto, assim, eu não tenho conhecimento do que o trabalho em si deles, mas eu acredito que no máximo em 30 dias eles devem estar concluindo isso aí, né? Porque agora já está naquela fase de confeccionar relatório final, essa questão, a instrução já foi finalizada e por ser uma obrigação legal, eu tenho que também prorrogar esse afastamento dele pelo mesmo prazo, 90 dias. Mas que também não é necessário chegar até esse prazo. Certo. Né? Então, eu acredito que, em termos de processo administrativo disciplinar, nesses 30 dias, essa parte aí já está finalizada. Com relação à auditoria nossa, eu acredito sim que a gente vai precisar de mais 90 dias para concluir, né, com mais eficiência. Mas, assim, informações preliminares, relatórios preliminares já estão sendo encaminhados ao Ministério Público corriqueiramente. O Tenente Bezerra estava perguntando aqui por que o GAECO não entrou ainda nessa discussão. O GAECO é um órgão do próprio Ministério Público.
Não é uma coisa dissociada. Quem aciona o GAECO é o próprio Ministério Público se houver necessidade. Porque se chegou a comentar, o vereador Fanfarrão chegou a dizer, vamos pedir que apreensão de computadores, tal. Então ficou sem entender porque é que ele estava dizendo uma bobagem dessa. Mas é isso que eu estou dizendo, eu estou falando besteira. Se o GAECO for acionado, é acionado através do próprio Ministério Público. Sim, é um órgão de controle deles, né, do próprio Ministério Público. A gente apenas comunica o fato ao Ministério Público, a parte toda investigativa compete ao Ministério Público. Então a gente não pode intervir nessa investigação. Uhum. Então, e aqui eu queria só abrir mais um parênteses, Josivan, e dizer as medidas administrativas que nós tomamos. Né? Quando eu assumi aqui a secretaria, uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar câmeras. Certo. Se você for hoje lá na secretaria, tudo é filmado, tudo é resguardado, porque eu quero resguardar o erário público. E eu disponibilizei ao Ministério Público todos os IPs dos computadores da Receita. Uhum. Todos. Eu fiz um levantamento. Se você for hoje na Secretaria de Receita, todos os computadores estão numerados com seu IP guardado e nenhum equipamento sai da Secretaria sem eu ter conhecimento. Certo. Do local, não é nem de dentro da secretaria. O servidor não pode nem mudar de ambiente. Uhum. Porque eu determinei isso aí como uma forma até de guardar o sigilo dessas informações, caso seja necessário, e me coloquei à disposição do próprio Ministério Público para fornecer as máquinas que eles quiserem. Muito bem, eu queria agradecer, primeiro, pela sua disponibilidade. Você fez contato, Sr. Josivan, gostaria de me posicionar na medida do que posso falar sobre esse procedimento que está sendo instaurado. Então, queria te parabenizar pela postura que você tem tido diante disso, ao Adilson também, que eu não sabia, né? Você foi quem me comunicou que o Adilson está trabalhando também nessa força-tarefa que foi montada. Então, é parabenizar, deixar o microfone para suas considerações finais, e também teve um pessoal que chegou a dizer que poderiam ter outros auditores fiscais envolvidos. Isso também já foi descartado. Por enquanto, isso aí foi descartado, como eu te disse. Tudo está sendo apurado, certo. E o Ministério Público também irá ver se tem outras pessoas envolvidas. Muito bem. Sejam servidores, sejam pessoas particulares. Muito bem. Pois deixa aberto, Marcos, pelas suas considerações finais. Parabenizo pela postura que tem tido, tanto sua como de Adilson, diante de um caso tão complexo e que foi usado, né, de forma... É uma questão criminal, por isso está sendo apurado, mas tudo tem seu trâmite e vai ter uma finalização. Agradeço, Josivan, agradeço Mário, Jota, pela oportunidade, né? Porque quando a gente está com a verdade, não tem para que a gente se esconder, Josivan. Certo. Então, assim, de maneira bem transparente, eu trago aqui para a população tudo o que está acontecendo. A gente não pode dar maiores detalhes pela questão do sigilo fiscal, né? Que se a gente não é irresponsável ao ponto de colocar até nosso próprio cargo público em risco. Né, porque nós temos essa obrigação de resguardar esse sigilo, né, esclarecer que tudo está sendo apurado, ninguém está passando panos quentes em nada, entendeu? A transparência que a gente está podendo dar, nós estamos oferecendo, tanto à Câmara de Vereadores, que alguns vereadores já me solicitaram algumas informações, eu repassei o que eu posso informar, né, dizer que o Ministério Público está tomando todas as providências, o Tribunal de Contas, o processo administrativo está caminhando dentro da legalidade, dentro dos prazos. Agora que, infelizmente, é um caso muito complexo e que exige tempo. Que a população tenha um pouco de paciência, que tudo vai ser esclarecido no seu devido tempo. Se percebe. E fico aqui à disposição sempre que precisar de algum outro esclarecimento. Depois estou me autoconvidando para vir trazer aqui outras pautas aqui com relação à arrecadação, à questão do IPTU, que a gente está aí na campanha. Muito bem. Pois, sinta-se convidado. Semana que vem a gente pode bater um papo sobre isso. Adilson, fica aberto também aqui para suas considerações finais. O Adilson Silva, que é diretor administrativo tributário do município de Patos. Eu agradeço, Josivan, Mário, o convite, ao secretário Marcos por também me chamar para trazer esses esclarecimentos. Né? Acho que o Marcos foi muito feliz, ele resumiu. Eu queria só fazer a parte de auditor mesmo, pedir às pessoas, informar que os carnês de IPTU eles começaram a ser entregues nas residências a partir da segunda-feira. Ele só vence em 30 de maio, mas a partir de segunda já está chegando os carnês. Tem um canal de atendimento do IPTU também, que é o 998007584. Pedir que as pessoas aguardem, todo mundo vai receber seu carnê, mas qualquer dúvida, qualquer divergência, pode procurar a sede da Secretaria da Receita, na Prefeitura Municipal, e nós estamos à disposição. É um trabalho que poucas pessoas entendem, né? Mas é extremamente necessário para o município.
A vida do município depende do seu setor tributário, da sua arrecadação, da sua receita. Jota, vamos para aquele intervalo com a reflexão da Hora do Anjo e a gente volta.